direto com o laboratório. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Yara e por aqui eu falo sobre a minha paixão pela literatura e pelos livros, né? No vídeo de hoje eu falo um pouco sobre os livros que eu li, sobre os livros que eu estou lendo e sobre os livros que chegaram, sejam de parceria ou livros que eu comprei, tá? Mas antes disso, gostaria de pedir, né, para você curtir esse vídeo, dar o seu gostei, fazer um comentário, né, gentil, dizer o que que você está achando, se você gostou do vídeo e tal, e se inscrever se você ainda não é um inscrito, tá bom? Então é isso, vamos para os livros. Bom, eu vou começar com um livro é uma descoberta, ainda que tenha sido enviado pela parceria, eu li a sinopse do livro e escolhi esse, né? A parceria que eu tenho é com a Record Educação lá no Instagram, meu perfil que eu tenho lá. E é um livro de uma escritora que eu não conhecia, eu gosto disso, de conhecer, né, novos olhares, de conhecer outras visões, né, enfim. E é de uma escritora sul-africana, ela é a estreia dela no gênero romance, tá? Escreveu contos, escreveu poemas, e ela estreou com esse livro que foi traduzido no Brasil como Errantes. A tradução é do Stefani Borges, e esse livro é lançamento, né, de 2025. Eu amei esse livro, eu amei conhecer essa história, e é uma história muito importante, muito relevante. Eu nunca li um livro que tratasse sobre a imoralidade, né, a lei da imoralidade de 1929, eu acho, de 1927, que proibia casamentos entre pessoas brancas e negros, né? E o livro, ele gira em torno disso, mas ele não é só sobre isso. O livro é muito mais que isso, na verdade, é um livro muito profundo. As personagens são muito bem construídas, né? A escritora tem uma capacidade de focalização narrativa surpreendente em termos de profundidade das personagens, sobretudo a Alissa, né? Ela é uma personagem maravilhosa, assim, a profundidade psicológica, de processo de reflexão acerca da sua própria identidade, identidade de uma nação, né, de um povo, da sua própria ancestralidade enquanto mulher negra, mulher preta, que casa com um homem branco, que é adotada por uma família de ingleses, mas que nasceu na Jamaica, mas que se cresceu na Inglaterra, mas que vai casar com um homem que conhece esse homem no navio quando ela está buscando se entender no mundo, né, indo para o continente africano, precisamente para a África. Então, a Alissa, né, ou Alissa, ela faz esse deslocamento, essa viagem em busca dos seus ancestrais, em busca da sua identidade, nessa ânsia de entender quem ela é nesse mundo. E como que as pessoas, na cabeça dela, como que é possível tanta maldade, como que a pessoa branca, né, como ela coloca várias vezes aqui, como que tem tanta pretensão, né, de achar que ela não tem direito, né, a existir, né? Então ela vai falar muito sobre isso, né? Sobretudo a gente só vai perceber isso, só vai conhecer o que está na cabeça da Alissa quando a gente vai ter acesso aos diários dela, né? E é só praticamente na metade do livro. Antes disso, fica muito no relacionamento dos dois, fica muito assim, sem saber muito bem o que aconteceu. A gente fica meio sem respostas, né? Mas a gente fica em alerta, assim, com aquela vontade de querer saber o que aconteceu com ela. Por que eles se amavam tanto? O que deu ruim nisso? Mas, enfim, eles têm duas filhas, são duas meninas enfim, são, são crianças que é um pai branco e uma mãe negra, né?
E quando sai a promulgação dessa lei, né, a lei da imoralidade, eles ficam com medo, né? Ainda que eles estejam passando por uma crise conjugal, ela fica com muito medo, porque ela se sente a vida inteira uma pessoa, um errante. Ela é uma pessoa, ela é uma errante no mundo. Ela não tem, é, é, ela não tem sossego. Ela não tem sossego por causa da sua cor, por causa da ganância, né, dos colonizadores, das pessoas brancas que querem, que tomam, né, as suas terras, dos seus avós, dos seus antepassados, que sequestrou tudo, muita coisa. No livro tem uma epígrafe que define muito isso, essa questão, essa coisa do errante, dela se sentir uma pessoa errante no mundo, né, sem uma morada, sem um lugar seu, né. Aqui tem a definição, então: errante, adjetivo, uma pessoa sem morada fixa, um andarilho, errantes e fugitivos, olhos encapuzados e rostos exaustos, buscam refúgio na noite. Então, tem tudo a ver com a história, né? Eu achei que a tradução ficou muito boa, contudo, a capa eu não gostei. Eu vi uma capa que eu vou deixar aqui para vocês, vai aparecer em algum lugar aqui, a capa aí estrangeira, né, da gringa, não sei se é a original e tal, que é uma árvore, eu não lembro agora o nome da árvore, mas é uma árvore que tem no quintal da casa da Alissa e do esposo dela, o Abram. E ela sempre fica naquela árvore para pensar, mas sobretudo para escrever no diário dela. Tinha uma relação muito muito interessante, assim, né, com o diário. Ela usava, né, a escrita como uma forma de se entender, de entender o outro, bem no sentido terapêutico mesmo. Mas, enfim, eu amei esse livro. Eu nem vou olhar aqui se eu estou esquecendo, né, para falar mais alguma coisa. E assim, eu não gosto dessa capa justamente porque quando eu vejo essa capa, ela me passa uma ideia de que o livro é sobre um amor, né, entre uma pessoa branca e uma pessoa preta. E o livro é muito mais que isso. O livro é para a gente refletir sobre questões de ordem históricas, como, por exemplo, a lei da imoralidade, né, a questão do racismo, a questão da imposição das prioridades das pessoas brancas, né, de uma raça, né. Então, é um livro para se discutir questões racistas, né, que aconteceram, questões históricas. Então, é muito mais que isso. E do que isso, no sentido de que um relacionamento, um casamento, claro que o casamento é importante e as personagens, mas ele não é o principal. Pelo menos eu vi desta forma. E assim, aqui então, os dois eles passam por esse processo de turbulência, crise, né, conjugal, e vem essa lei para piorar mais ainda. Ela sai então da Inglaterra, de um lugar que ela não se sentia pertencente. Ela pensa em voltar para Jamaica, mas ela só nasceu lá e ela pensa então fazer esse translado, né, fazer essa travessia, né, vai para a África, né, então ela escolhe ali o sul da África, né, no caso, a África do Sul. Nessa tentativa de buscar, né, a sua origem, de descobrir quem eu sou, né, nesse sentido, porque ela não se sente pertencente de nenhum lugar, né, ela se sente, então, uma pessoa errante. É isso, pessoal. Eu gostei muito desse livro, bastante. É um livro assim que tem um desfecho surpreendente, mas não no final necessariamente. Mas na metade do livro tem uma solução, uma resolução de uma questão que você não espera. É um livro muito bom, muito bom. Chega de falar, Yara. Outro livro que eu li foi o Retrato em Sépia, da maravilhosa Isabel Allende, né, essa escritora chilena que escreve aí bastante, que está viva, né, a todo vapor, né, todo vigor.
E eu amo a Isabel Allende e eu adorei fazer essa leitura. É um livro, é um romance histórico. Aqui a gente tem uma passagem bastante considerável do tempo, né? O livro é dividido em 3 partes, ele não tem capítulo, então ele começa, a primeira parte vai de 1862 até 1880, e aí a gente tem a outra parte, que é de 1880 a 1896, e de 1896 a 1910. Então, o livro se passa, a bem da verdade, em todo o século XIX, né? E aqui a gente vai acompanhar a história da Aurora Del Valle, né? A Aurora Del Valle, ela é neta de uma grande mulher, né, aí do século XIX, que é a Paulina Del Valle. A Paulina Del Valle, ela é tia do Severo Del Valle, que é marido da Nívia, que esses dois casaram lá na Casa dos Espíritos, e tem toda aquela história que vocês sabem. Então aqui a gente vai acompanhar, né, um pouquinho, saber um pouquinho da história dos Del Valle antes de chegar na Casa dos Espíritos. Eu achei isso maravilhoso, por parte da Isabel Allende, assim, sabe? Eu achei. É um livro que você lendo, sem saber, sem ler A Casa dos Espíritos, não tem problema nenhum, tá tudo certo, tá? Mas aqui a gente vai acompanhar, então, a Aurora, que tem essa avó muito espalhafatosa, muito burguesa, muito... Ela é maravilhosa, muito cômica, muito engraçada. E a Aurora, ela teve uma mãe, só que a mãe, ela morre assim que nasce, enfim, ou assim que a filha nasce. Ela é criada pelos avós maternos e tem um rolo. Ela passa a ser criada, então, a partir dos 5 anos com essa avó paterna, a Paulina. Aqui a gente tem muita coisa, gente, não tem como eu falar isso no vídeo aqui, de rapidinho. É um romance histórico, a gente tem paixões proibidas, a gente tem amor avassalador, a gente tem mulher que quer trabalhar, mas a sociedade não admite e vai lá e faz, como é o caso da Aurora, né? Ela se torna uma fotógrafa, né? Então ela se encontra na fotografia, enquanto boa parte das mulheres se encontravam, né, ou tinham como objetivo de vida o casamento. Ela vai, então, buscar na fotografia a sua independência, né, a sua emancipação, né, e no início a avó fica meio assim, né, mas ela acaba que apoia. É um livro maravilhoso, é um livro espetacular, eu acho que é um dos melhores livros da Isabel Allende, de todos que eu já li, depois de A Casa dos Espíritos, eu achei esse fantástico. Enfim, esses foram os meus lidos, tá, pessoal? Tô lendo também esse, Aventuras de Diófanes, da Teresa Margarida da Silva Horta, tá? Para um projeto que é lendo escritoras, né, em ordem cronológica, que ousaram escrever, né, num tempo histórico que não era permitido. Enfim, se você quiser mais informações, tem um vídeo que eu vou linkar aqui, tem um link também para você participar do grupo, e é isso. Estou gostando bastante. É uma leitura mais difícil, mas enfim, é isso. E eu vou mostrar para vocês os livros que chegaram, tá? Os livros que chegaram por aqui foi Narcisa Malha, que eu comprei para esse projeto, né, de leitura em ordem cronológica, né, tipo estudando as escolas literárias. A gente está no arcadismo e depois vamos para o romantismo, tá? E aqui eu, né, comprei esse da Narcisa Malha, Nebulosas, tá? Pela 34. Também chegaram esses livros aqui sobre a vida feliz do Sêneca. Uma Noite na Livraria Morisaki, tá? E Água Funda, da Ruth Guimarães. Esses livros eu ganhei de presente de aniversário, tá? Aqui do Sêneca eu já li eu esqueci o nome agora, mas eu já li, vou deixar aqui na caixa de descrição, quem tiver interesse. Eu gostei do Sêneca, enfim. Também chegou por aqui 2 livros da parceria, tá, desse mês de julho, que é o 15, da Raquel de Queiroz, e
o novo livro da Isabel Allende. Meu nome é Emília Del Valle. Emília Del Valle. Então, é o novo, né, o lançamento, né, dessa divona maravilhosa. E é isso. Eu já li 15 duas vezes, mas eu gosto tanto desse livro, tanto, porque a primeira vez que eu li da biblioteca. E a segunda vez eu li também na biblioteca. Eu gosto muito desse livro da Raquel de Queiroz. E é engraçado que da Raquel de Queiroz eu só li esse livro. Então é isso, pessoal. Foram esses os livros que eu tinha para mostrar para vocês. Me conte nos comentários o que você achou, se você gostou, dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. E se inscreva se você ainda não é inscrito. E até os próximos livros. Tchau, tchau.